Plenamente persuadido. Por David Wilkerson. Eu gostaria de falar com vocês como um pai. Um dia, quando meus bisnetos perguntarem sobre o bisavô deles, e meus netos ou os filhos deles perguntarem como era o bisavô e no que ele acreditava, acho que eu gostaria que eles soubessem o que estou pregando para vocês esta manhã, do meu coração. Vou falar com vocês como um pai. Não acho que vou pregar um sermão para vocês, mas compartilhar coisas que aprendi. Gostaria de falar com vocês sobre a importância de estar plenamente persuadido. Plenamente persuadido. O apóstolo Paulo tinha acabado de receber uma palavra do Senhor de que ele estava sendo derramado como água. Ele disse: "Fui avisado pelo Senhor que meu tempo acabou e estou indo para casa." E uma das últimas coisas que ele disse, ele estava falando com Timóteo, seu filho. Ele está falando como pai, não apenas para Timóteo, mas para a igreja. Ele está falando através dos tempos, ele está falando comigo, ele está falando com você. E ele disse em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 12 e 14. Eu sei em quem tenho crido. Ele disse: não tenho nenhuma dúvida, tudo isso está resolvido. Eu sei em quem tenho crido, e estou persuadido de que ele é capaz de guardar o que confiei a ele contra aquele dia. Ele disse: já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Pai, tu és nosso Pai, nós te honramos, entregamos nossos corações a ti. Senhor, tu me colocaste neste púlpito há mais de 20 anos e me disseste antes de ouvir que havia duas coisas que precisavam ser feitas. Uma era avisar a cidade sobre o julgamento vindouro, e a outra era encontrar um remanescente santo e edificá-los em preparação para a vinda de Cristo. E nós vimos o Senhor edificar um remanescente. Vimos o Senhor Deus fazer tal milagre, e fomos fiéis em proclamar a palavra que o Senhor disse que deveria ser proclamada. E agora estou diante de ti neste momento e neste lugar. Senhor, tu nos trouxeste a este tempo e a este lugar. Estou tão feliz por estar nesta geração. Estou tão feliz por viver neste tempo, porque é um bom tempo, porque tu és um bom pai e és fiel. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, eu oro, em nome de Cristo. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido e confiei, estou plenamente persuadido de que ele guardará o que confiei a ele contra aquele dia. E ele não nos diz quais são essas coisas. Ele não nos faz nenhuma lista das coisas que entregou nas mãos de Deus para guardar. Eu gostaria de dizer a vocês que é importante hoje, mais do que em qualquer geração, estar plenamente persuadido. Saber no que você acredita, que sua fé tenha um fundamento. Há certas coisas que você resolveu, não há dúvida em sua mente. Nenhum demônio, nenhum diabo no inferno pode mover você. Você se apegou a algo que é tão real para você, e quando o inimigo entra como uma inundação, quando as coisas parecem impossíveis, você se posiciona nisso e está plenamente persuadido. Ninguém te move. Deixe-me dar a vocês algumas das coisas de mais de 57, 58 anos de pregação e 78 anos de vida. E acho que a coisa mais importante sobre a qual ele já me persuadiu, e estou tão plenamente persuadido disso, se esta for a única coisa que vocês ouvirem destes lábios, estou plenamente persuadido de que nada pode me separar do amor de Deus. Nada. Paulo disse: estou persuadido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele continua em Romanos capítulo 8, versículos 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora quero dizer isso a vocês, não apenas como pai, mas como servo do Senhor, ministro deste Evangelho. Esta é a única coisa que o diabo persegue. Este é o único impedimento que vocês enfrentarão nos dias que virão.
E vocês serão testados nisso mais do que em qualquer outra coisa, porque quando o inimigo entra como uma inundação, e quando vocês se encontram em condições que parecem estar fora de controle, e quando as coisas vão de mal a pior, e quando vocês olham ao redor e ouvem uma voz do inimigo dizendo: como pode ser isso o amor de Deus? Como pode ser isso o amor de Deus? E ele tentará convencê-los de que, de alguma forma, por causa de pecados passados que ele traz à lembrança, por causa de algo que vocês não conseguem compreender ou não conseguiram descobrir o significado da fé, que talvez sua fé tenha vacilado, talvez vocês não tenham descoberto, talvez tenham sido lentos demais para acreditar. Talvez vocês tenham medido e comparado tanto sua fé com a dos outros, que desistiram e chegaram a um lugar onde eu chorei um rio de lágrimas, busquei cada escritura que posso trazer à lembrança, e o inimigo virá até você e dirá: isso é o amor de Deus? É assim que Deus trata seus filhos? E você será testado nisso. E vou lhes dizer que isso fez mais para fortalecer minha fé do que qualquer coisa que Deus já me revelou. E sim, passamos por muitos testes ultimamente também, nossa família e todo o inferno. Quando você fala e profetiza a palavra de Deus, você paga um preço alto. E eu sei que posso estar diante de cada demônio no inferno. Passei pelo fogo, passei pela inundação e ainda estou de pé na graça de Deus. Caminhei com uma santa que por 40 anos sofreu dores. Não acho que houve um mês em sua vida em que ela não tenha sofrido dores. E há momentos em que o inimigo vem contra mim e diz: ah, então é assim que termina. Você dá a sua vida, dá tudo o que tem, e faz tudo, ora e busca a face de Deus, e olha como você acaba. Com dor, sua esposa na cama. Tivemos que lutar contra todo o inferno para chegar aqui. Ela estava na cama, acamada por quase todo o mês passado. Mas veja, algo se levanta lá dentro. Chama-se Espírito Santo. Chama-se Espírito Santo. E Gwen senta na beira da cama e diz: querido, isso é o diabo. Ele não quer que a gente vá para Nova York. Ele não quer que a gente vá para a escola bíblica e pregue no 15º aniversário, onde as crianças vieram, os ex-alunos vieram de todos os Estados Unidos e do mundo todo depois de 15 anos. É uma escola de graduação aqui. E ela diz: vamos. Não importa o que seja, vamos nos levantar porque nós sabemos que nada, nenhuma criatura do inferno, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Amados, existe um impedidor. Paulo o chama de impedidor, ele é o próprio diabo. Ele disse: eu fui impedido. Ele decidiu ir em uma viagem missionária e disse que o inimigo o impediu. E ele disse isso 2 vezes. Tentei de novo, o inimigo me impediu. E estamos apenas lidando com questões superficiais se realmente não chegarmos ao ponto em que começamos a entender que há um diabo ativo. Não devemos temê-lo, mas há um inimigo trabalhando. E se você apenas se deitar, se apenas deixá-lo rolar sobre você e pisar em você, você vai apenas abraçar sua condição e nunca lutar. Você vai se acomodar em algum tipo de poça de dor, vai se sentar em um poço de desespero e dizer: bem, isso é o que um homem me disse em um hospital lá em Câncer. Bem, essas são as cartas que me deram. Mas veja, existe um impedidor. Ele vem primeiro, eu vejo isso. E tive um conhecimento interior, e eu acredito que todo homem que anda com Deus, todo mestre que verdadeiramente anda com o Senhor, tem um saber interior de que o que está acontecendo no corpo de Cristo hoje é muito mais intenso. Há aflições maiores do que em qualquer época da história da igreja. Há mais pessoas sofrendo mais intensamente agora. Hebreus capítulo 11 nos diz que a igreja sempre sofreu grandes aflições. Mas vejam, temos um diabo louco agora que sabe com certeza que seu tempo acabou. Ele sabe que a vinda de Jesus Cristo está muito próxima. E temos um diabo louco, e ele não está indo atrás dos seus, ele está indo atrás dos intercessores primeiro, aqueles que levam o corpo de Cristo a sério, aqueles que oram e jejuam pelos outros e carregam os fardos dos outros. Eu tenho não estou me gabando, tenho cerca de mais de 500 mil de pessoas em nossa lista de correspondência, e muitos deles estão no final dos seus 80 anos, e muitos nos seus 90 anos. Eles estão comigo há 40 anos. Muitos deles foram salvos em minhas reuniões pelo país.
e recebo cartas de intercessores. Recebi uma carta na semana passada de uma senhora de 91 anos. Ela tinha me escrito uns 3 meses atrás. E fiquei tão comovido com a carta dela. 91 anos de intercessão. Ela disse que Deus a chamou quando tinha 4 anos para ser uma doadora para as pessoas e para orar. Ela tinha 4 anos de idade. E depois de 59 operações entre ela e seu marido, e através de sofrimentos que são indescritíveis, essa intercessora disse: Pastor Dave, ultimamente, no último ano ou algo assim, em outras palavras, ela disse: vejo algo vindo contra mim que nunca vi antes, tantas aflições que nunca vi entre as pessoas, e ela é apenas uma querida santa. E ela disse: sinto essa oposição do inimigo vindo contra mim. Mas ela disse: sabe de uma coisa? Eu sei como retomar meu terreno do inimigo. Eu oro no Espírito Santo. Eu oro no Espírito Santo. Agora, pessoal, temos um impedidor. T.S. Austin Sparks é um dos meus pregadores favoritos. Ele está agora com o Senhor. E ele disse que há muitas coisas hoje que parecem estar limitadas, estão sendo mantidas para baixo e paralisadas por Satanás. Muitos homens de Deus e muitas pessoas de Deus não têm sido capazes de funcionar como deveriam, não são capazes de cumprir seus ministérios por causa do impedimento de Satanás. E ele disse que é hora da Igreja de Jesus clamar, levantar-se e começar a orar no Espírito Santo e orar contra os poderes das trevas, para que ele seja destituído de seu trono e o povo de Deus comece a tomar autoridade sobre os poderes do inimigo. Agora, você e eu não somos páreo para os poderes do inferno, não somos páreo para o inimigo vindo contra nós para abusar, para tentar enganar e tentar nos derrubar no desespero e no desencorajamento. Mas, pessoal, Judas, eu quero ler isso se vocês me permitirem. Judas, versículos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé. E então ele diz: conservai-vos no amor de Deus. Mas imprensado entre essas duas declarações, deixem-me ler o versículo inteiro, como Judas nos deu. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus. Orando no Espírito Santo. Isso são duas pessoas, Pastor Dave e a irmã Gwen, sentados na beira da cama com a Gwen tendo apenas força suficiente para puxar as pernas para o lado da cama e olhar um para o outro e dizer: não, isso é o bastante, e vamos começar a orar no Espírito. Agora, se você sabe orar em uma linguagem celestial, por que está ignorando isso? E se você tem o Espírito Santo, e você por que não o está honrando como ele deve ser honrado? Temos uma tendência de empilhar a Trindade como um tótem. Colocamos Deus aqui em cima, e Jesus no meio e o Espírito Santo aqui embaixo. Existem 3 desiguais. Não, veja, Deus e o Pai, o Filho, o Espírito Santo são da mesma essência. Todas as 3 personalidades individuais com uma essência. E as pessoas têm medo de orar ao Espírito Santo, medo de adorar o Espírito Santo. Eu adoro o Espírito Santo todos os dias, agradeço a Ele todos os dias por ter trazido Cristo para mim e me dado a revelação, e é sempre renovada e sempre vindo, e enquanto eu viver, quero que o Espírito Santo esteja operando em mim. Quero honrá-lo e agradecer a Ele, não apenas por me consolar no meu tempo de necessidade, mas porque Ele está me fazendo realmente saber quem é meu Pai no céu. E Ele tem seu próprio ministério para dirigir. Você não pode lutar essa batalha contra o diabo a menos que esteja orando no Espírito Santo. Agora você diz: explique isso. Eu não posso te dar uma longa explicação teológica disso, mas eu sei que estou orando no Espírito Santo quando começo a adorar a Jesus além da minha própria capacidade. Eu sei que estou orando no Espírito quando o fardo do Senhor vem sobre mim. Eu sei que estou orando no Espírito quando estou dando a Ele tempo de qualidade e não estou contando as horas. Não estou lá porque tenho que estar lá. Estou lá porque o Espírito Santo está me atraindo e eu sei quem Ele é. A Bíblia diz que o mundo não o conhece, mas vocês o conhecem. Vocês o conhecem. Vocês sabem quando Ele está batendo na porta. Vocês sabem quando Ele está dizendo para fazer algo. Vocês sabem quando Ele está colocando o dedo em algo para que vocês andem em obediência. E nada que o diabo possa trazer contra vocês porque vocês estão andando em obediência diante de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo.
Deus nos ajude que muitos que sabem orar em linguagem celestial, de alguma forma continuem negligenciando o poder e a autoridade de orar em linguagem celestial diante dele. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz vida a esta palavra. E aprendi algo nos meus últimos anos. E aprendi algo andando cada vez mais no Espírito. Recebo ligações, recebo muitas ligações, muitas cartas de pessoas que conheço, ministros que conheço, que estão passando por grandes problemas e dizem: "Você poderia apenas me ligar, por favor?" E eles deixam um número e eu ligo para muitos deles. Mas ligo para muitos que dizem: "Minha filha não conhece o Senhor, mas acho que se você ligasse para ela, porque ela leu seu livro A Cruz e o Punhal", e eu ligo e ouço histórias que são de partir o coração, absolutamente de partir o coração. Tanto que você pensa, quanto você pode aguentar disso? E cheguei ao lugar onde eu simplesmente não posso dar escrituras às pessoas. Sabe, eu digo às pessoas, aqui está o que a Bíblia diz. Sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa não é uma boa escritura para dar a alguém que está passando pelo inferno, porque eles não entendem. E comecei a dizer, Deus, algo está faltando aqui. Algo está faltando, porque eu realmente não entendo a palavra até que o Espírito Santo a revele a mim. Eu não posso ir às profundezas dela, posso lê-la, mas que ela se torne vida para mim. E fiz disso uma prática neste último ano, especialmente quando as pessoas pedem oração, as pessoas me contam o seu fardo. É isso que eu digo. Eu digo, olha, posso te dar a Escritura, posso te dizer o que a Bíblia diz, posso te dizer o que Deus diz, mas não vai significar nada para você a menos que o Espírito Santo a revele. E eu disse, quero que você ore comigo. Agora, pessoal, isso é real para mim. Isso é vida. Vivi o suficiente para saber quando o Espírito está lidando comigo em amor e me dizendo como agir. E o Senhor me deixou claro para mim, David, você nunca vai alcançar as pessoas no aconselhamento. Todas essas ligações que você faz, eu faço uma pergunta a essas pessoas, eu digo, o Espírito Santo é o revelador da verdade. O Espírito Santo é o único que pode fazer minhas palavras irem da sua cabeça para o seu coração. O Espírito Santo é o único que pode mudar você, eu não posso. E se eu apenas citar um pouco da Bíblia para você, não vai mudar você. Você vai dizer, bem, eu não dou conta disso. E então pedi até mesmo àqueles que não conhecem a Cristo, eu disse, você oraria agora mesmo? A Bíblia diz que ele dará o Espírito Santo àqueles que pedirem a Jesus entrar em seu coração. E você pede ao Espírito Santo para entrar em seu coração e deixar você ouvir o que estou dizendo. E peço que façam essa oração para entregar seu coração a Jesus Cristo. E se eles são pastores, são crentes, eu disse, você fará o que pregamos e no que acreditamos? Você pedirá agora mesmo? Você ora para que o Espírito Santo venha? O Espírito Santo venha sobre minhas palavras. E eu orarei com você no Espírito, e Deus tornará essas palavras reais para você. E se você for aconselhar alguém que sabe que é cheio do Espírito Santo, um pastor ou um conselheiro, não entre naquela sala se for cristão, até orar. Espírito Santo, dá-me uma palavra. Mas primeiro dá-me entendimento. Espírito Santo, vem, eu creio em ti. Torna esta palavra viva para mim. Pessoal, temos que ter o Espírito Santo. Temos que ter uma revelação do Espírito Santo. Em segundo lugar, aqui está uma persuasão sobre a qual quero falar. Estou plenamente persuadido de que Deus é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Meu Deus é um galardoador. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Bem, essa é uma palavra forte. Sem fé é impossível agradar-lhe. Mas aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Glória a Deus! Vocês acreditam que Deus é um galardoador? Deixem-me dizer o que a escritura que acabei de ler para vocês, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que vêm a Ele devem crer que Ele existe e Ele é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Agora, se vocês estivessem na minha biblioteca, veriam fileira após fileira de livros e muitos deles sobre fé. Livros grandes, livros teológicos. Todos nós tentamos entender, estamos tentando descobrir isso para que nós, diz que sem fé é impossível agradá-lo. Então eu realmente quero saber o que é fé e como acreditar para que eu possa verdadeiramente agradá-lo e também para que minhas orações cheguem lá, eu realmente quero fé.
Eu honestamente agradeço a Deus pela base teológica de Calvino e tantos livros e comentários que li sobre fé. Por anos e anos estudei fé. Mas sabem, finalmente se resume a uma questão para mim. Não tento mais descobrir teologicamente, não tento medir, tenho o suficiente ou estou vacilando. Honestamente, se resume a isso para mim. Fé é confiar em Deus quando não vejo nenhuma evidência física de que minha oração está sendo respondida. Não há nada físico, tudo ao redor e em vez das coisas melhorarem, estão piorando. E a fé se resume a isso. Eu acredito no que Deus disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Agora, isso é uma mentira ou isso é a verdade? Recentemente eu estava enfrentando um problema. Não adianta, vocês não precisam saber sobre isso, mas enfrentando uma decisão muito difícil, e eu fiz uma caminhada e disse: Senhor, o que eu faço? Espírito Santo, tu és meu professor, tu és meu conforto, o que estás fazendo? E eu esperava algum tipo de direção. O Senhor disse: você precisa de paciência, tendo feito a vontade do Pai, para que possa receber a promessa. Não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir o que o Senhor ia fazer. Deus diz: não, você precisa de paciência. Alguns de vocês perderam a paciência. Eu perdi minha paciência. Deus disse: agora volte e enfrente isso com paciência agora. Não tenha pressa, não coloque prazos em mim, não me encurrale, espere pacientemente. Agora, acabei de pisar na teologia de alguém agora mesmo. Tenho 2 filhos, Gary, que agora está pastoreando uma igreja no Colorado, e Greg. Muitos de vocês oraram pelo meu filho Greg. Perdoem-me por ser pessoal, mas não sei qual a melhor maneira de ilustrar isso antes de terminar. Foi nesta igreja há cerca de 5, 6 anos. Lá atrás recebi uma ligação. O Greg precisa de você na sala de oração. Já contei essa história. Não sei se o Greg está assistindo agora no Texas, Greg, Harry, mas peço permissão para falar sobre isso. E eu voltei e ele estava tendo convulsões no Espírito Santo. Ele estava apenas tremendo. Eu disse: Greg, o que está acontecendo? E ele disse: Pai, tenho um fardo tão grande pelos jovens. Tenho um fardo tão grande para alcançar os jovens perdidos. E ele disse: estou simplesmente sobrecarregado com isso. Eu tenho esse fardo pelos jovens. Meu coração se compadeceu dele e eu orei e disse: ó Deus, usa-o, o que for preciso. Olhando para trás, o que for preciso. Você já orou isso? Eu disse: você já orou isso? Senhor, salva meu filho, salva minha filha, o que for preciso. E a partir daquele momento, meu filho entrou em uma dor que tem sido indescritível por 5 anos. De viver uma dor infernal que a medicação parece não tocar. E eu observei ao longo dos anos, vejam, até que chegasse o tempo de José, a palavra do Senhor o provou. E estes versículos provarão você. Acredite em mim, eles provarão você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E estou falando com meu filho toda semana, talvez 2 ou 3 vezes por semana, e eu fiquei sem escrituras. Fiquei sem aconselhamento. No entanto, eu estava sendo testado nisso. Eu realmente acredito? Como isso pode ser todas as coisas cooperando para o bem? Minha esposa Gwen chorou todas as lágrimas que podia chorar sobre isso. E ainda assim, quando ouço esse rapaz, ouço uma revelação de Jesus Cristo que nunca conheci. Ouço sobre uma profundidade para onde Deus o está levando. Não consigo explicar tudo isso. Mas estou lhes dizendo agora, acredito com tudo em mim, e nenhum demônio no inferno vai tirar isso de mim. Eu acredito que Deus está operando. Deus está fazendo algo além da minha compreensão, além da compreensão dele, e sei que um dia, aquele rapaz vai estar gritando glória comigo no céu, e vai haver vitória. E de alguma forma, de alguma maneira, do jeito de Deus, ele está dando força e vai levar aquele rapaz a um lugar que ele queria levá-lo, que não poderia ter sido alcançado de nenhuma outra maneira, a não ser através da inundação e através do fogo. Não sei o que vocês estão passando. Alguns de vocês estão visitando, talvez seja a sua primeira vez aqui nesta igreja. Vocês estão passando pelo teste de suas vidas, e tudo ao redor de vocês conspira contra a promessa. É como uma conspiração, mas posso dizer a vocês, vocês têm algo que Moisés não tinha. Vocês têm algo que os filhos de Israel não tinham. Vocês têm algo que Isaías não tinha e esperava ter. Vocês têm algo que ninguém no Antigo Testamento tinha. Vocês têm o derramamento do Espírito Santo. E Deus disse nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu olho para isso e vou terminar agora.
Eu olho para uma geração que simplesmente parece estar fazendo isso o tempo todo com seus dedos. Eu chamo de enviar mensagens ou algo que eles estão... Meus netos, eu não consigo falar com eles porque eles estão fazendo assim. E vejo toda essa coisa de mídia e digo, Deus, como alcanças esta geração? Como a alcanças? E vou para Atos, e esta é minha persuasão final. Estou persuadido de que Deus, quando disse que vou derramar meu espírito nos últimos dias, e estamos chegando cada vez mais perto, e esta próxima geração, esta que está toda envolvida em enviar mensagens, bem, estou pisando no calo de alguém agora. Não apenas crianças, mas todo mundo andando por aí tomando muito tempo fazendo isso. Não sou contra isso. Você disse, irmão, você é contra tudo. Não, não sou. Meu filho Gary estava pregando no Colorado outro dia, disse, tenho que contar uma coisa sobre meu pai. Toda vez que ele pegava um carro novo ou nós pegávamos um carro, ele diz, tudo vai queimar. Ele disse, fui criado ouvindo que tudo vai queimar, tudo vai queimar. Acredito que esta geração, Deus está sempre fazendo uma coisa nova, e Ele está fazendo uma coisa nova agora. Deus vai irromper nesta geração, e se todas as coisas estão cooperando para o bem, Deus está fazendo algo agora cooperando, até a economia coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não para o mundo em geral, mas para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. De alguma forma, Ele nos vê através. Não pergunte a Ele como Ele vai fazer isso. Ele disse, seus filhos e filhas profetizarão. Eu acredito exatamente no que Ele disse. Eles terão visões, velhos sonharão sonhos, e sobre seus servos e servas eles profetizarão. Você diz, não consigo acreditar nisso. Bem, na carne eu também não acredito, mas acredito nisso na Escritura, porque estas coisas estão escritas e Deus é fiel. E quanto mais perto chegamos, vocês se lembram, no Antigo Testamento, eu disse que vou terminar, me deem 2 minutos. Aquela geração que o pai disse, bem, eles choraram e gritaram, vocês nos trouxeram aqui e nossos filhos vão morrer, não há esperança para nossos filhos, acabou tudo. Essas são as crianças que entraram na Terra Prometida. Elas não voltaram para o Mar Vermelho e falaram sobre o Mar Vermelho. Elas tiveram seu próprio Jordão que se abriu e estavam derrubando muralhas e matando gigantes e estavam superando a geração sobre a qual foram criadas. E Deus diz, eu vou trazê-los para dentro. Pessoal, não se preocupem com seus filhos. Deus vai trazê-los para dentro. Deus vai fazer coisas sobre sua família. Aleluia! Vocês ficariam de pé e abririam sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor? 8º capítulo de Romanos. É assim que estou terminando. Se vocês têm uma King James, alguns de vocês se perguntam por que falo Espírito Santo Holy Ghost em vez de Espírito Holy Spirit. Sou um leitor da King James e é isso que diz aqui. Romanos, o 8º capítulo, e quero que leiam comigo a partir do versículo 35. 8º capítulo. Vou orar. Vocês orarão para que o Espírito Santo abra isso para nós agora? Espírito Santo, virás agora de tua maneira especial e tornarás esta verdade real para nós? Isso não é algo que eu digo, isso é algo que tu disseste. Espírito Santo, tu escreveste estas palavras. Agora torna-as vida para nós e esperança nestes tempos difíceis. Senhor, torna real, deixa-nos receber agora. Começando a ler. Começando no versículo 35. Se vocês têm a King James, leiam em voz alta comigo, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Não, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, obrigado Jesus pela santa palavra de Deus. Nada nos separará do amor de Deus, nada, nenhum perigo, nenhuma economia, nada nos separará do amor de Deus. Tu cuidarás de teus filhos, tu nos verás através das batalhas. Glória seja ao santo nome de Jesus. Glória a Deus. Quero orar esta manhã por aqueles que estão abatidos e terrivelmente desanimados. Você entrou neste lugar, talvez a Times Square Church seja a sua casa. Peço que apenas saia do seu lugar, vamos orar juntos no Espírito e crer que o Senhor ajudará você a se posicionar contra esses espíritos do inimigo. Eles são espíritos e devem ser tratados para se levantar,
para que o diabo fuja de você com esses dardos inflamados que vêm do inimigo, disse, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E para alguns de vocês o diabo mentiu. Vocês simplesmente estão sob o espírito de mentira de pensamentos horríveis sendo lançados em sua mente. Lá em cima na galeria, vão para os degraus de ambos os lados e desçam o corredor, e nós viremos orar com vocês. E no anexo, se você apenas ficar lá e levantar sua mão direita e significar com isso que querem oração daqueles ao seu redor e daqueles de nós que estão neste auditório, se você não conhece a Cristo de maneira pessoal, você não o fez o Senhor de sua vida, nós o convidamos a sair do seu lugar e vir entre amigos e se render a Ele agora mesmo e pedir ao Espírito Santo para vir e encher seu coração. Ele disse que vem, ele é dado àqueles que pedem por ele. Aqueles que pedem o Espírito recebem o Espírito Santo. Se você virou as costas para o Senhor, ou se você esfriou em relação a Cristo, você está neste prédio agora, está ouvindo minha voz, mas não há fogo em você. Você não está onde sabe que quer estar e deveria estar. Você também está convidado a sair com estes que estão vindo, este único coro, e eu orarei. Precioso Jesus, como eu te amo! Como levanto minha voz com teu louvor. Espírito Santo, eu te adoro. Do meu coração, dos meus lábios, fale o teu louvor. Precioso Jesus, como eu te amo. Como levanto minha voz com teu louvor. Espírito Santo, eu te adoro. Do meu coração, dos meus lábios, fale o teu louvor. Estou persuadido, nem morte nem vida podem me separar. Estou persuadido, nenhuma palavra para te amar. Sou transformado para abençoar teu nome. Estou persuadido, por este grande evangelho, para sempre te adorar. Precioso Jesus, como eu te amo, como levanto minha voz com teu louvor. Amém.